Se eu te contasse que um garoto italiano de 14 anos me fez abandonar o hinduísmo e abraçar Cristo, você acreditaria. Se eu te dissesse que ele nunca pregou para mim, nunca me forçou, mas simplesmente viveu de um jeito que me obrigou a questionar tudo o que eu acreditava, você duvidaria. Eu duvido que você acredite, mas cada palavra que eu vou te falar agora é verdade. E se você ficar comigo até o final, você vai entender por que eu esperei 20 anos para contar isso publicamente. Então inscreve no canal agora, porque essa história vai desafiar tudo o que você pensa sobre fé, sobre conversão, sobre o que é possível quando Deus decide tocar uma vida. Meu nome é Rajesh Mohur. Sim, você ouviu certo. Nome indiano, porque eu nasci em Mumbai, Índia, 1968, numa família hindu de classe média. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora. Cresci entre templos, mantras, festivais de Diwali, orações para Ganesha e Shiva. E eu nunca imaginei que um dia eu seria católico. Muito menos madrinha de batismo de um futuro beato da igreja. Mas a vida tem dessas ironias que só Deus explica. Eu fui padrinho de batismo de Carlo Acutis. Segurei ele nos braços quando tinha apenas 3 meses. Fiz as promessas diante do altar. Jurei proteger a fé dele. E durante 15 anos, eu o vi crescer. Vi cada fase, cada mudança, cada sinal de que aquele menino era diferente de todos os outros. Mas teve um dia específico, uma tarde de setembro de 2005, quando Carlo tinha 14 anos, que eu entendi com absoluta clareza. Aquele garoto não era só diferente, ele era santo. Santo de verdade. Santo já em vida. Mumbai, Índia, anos 1970 e 1980. Eu cresci numa casa cheia de divindades. Tínhamos um pequeno altar na sala, cheio de estatuetas coloridas. Ganesha com a cabeça de elefante, Shiva com seu tridente azul, Lakshmi sentada sobre a flor de lótus dourada, Hanuman, o deus macaco. Todo dia, de manhã bem cedo, antes do sol nascer completamente, minha mãe acendia incenso de sândalo, oferecia flores de jasmim, acendia lamparinas de óleo, recitava mantras em sânscrito que eu não entendia, mas repetia. E eu fazia o mesmo, desde pequeno, desde que consigo me lembrar. Era automático, tradicional, parte da rotina, parte de quem eu era. Cheguei em Milão num dezembro gelado, 1994. Neve caindo, céu cinza, um frio que cortava os ossos. Eu nunca tinha visto neve antes. Fiquei encantado e apavorado ao mesmo tempo. Aluguei um apartamento pequeno, um estúdio de 30 metros quadrados perto da estação central, Stazione Centrale, bairro barulhento, cheio de imigrantes como eu. Comecei a trabalhar no escritório na zona financeira, Porta Nuova, e nos primeiros meses eu me senti profundamente sozinho, deslocado, estrangeiro em todos os sentidos. Saudade da família, da comida, do calor, da língua. Chorava sozinho à noite às vezes, me perguntando se tinha feito a escolha certa. Até que conheci Andrea Acutis. Andrea trabalhava no mesmo prédio comercial que eu, num escritório de consultoria financeira 2 andares acima do meu. A gente se cruzava no elevador pela manhã, nos corredores na hora do almoço, na saída no fim do dia. Ele era mais velho que eu, uns 10 anos. Italiano típico, cabelo escuro, terno bem cortado, sempre simpático, sempre cumprimentava. Buongiorno, come stai? Um dia, janeiro de 1995, ele me convidou para tomar café no bar da esquina. Conversamos. Descobrimos que morávamos no mesmo bairro, pegávamos o mesmo metrô, e aos poucos, semana após semana, viramos amigos. Ele me apresentou a esposa, Antonia, uma mulher elegante, refinada, culta, de olhar gentil e sorriso fácil. E eles me adotaram, de certa forma. Me chamavam para jantar nos fins de semana. Me levavam para conhecer a cidade, os restaurantes, as igrejas, a Catedral do Omo, a Galeria Vittorio Emanuele. Me faziam sentir menos sozinho, menos estrangeiro. Em maio de 1991, antes de eu chegar em Milão, Antonia tinha ficado grávida.
e Carlo nasceu em Londres, no dia 3 de maio, onde eles estavam morando temporariamente por causa do trabalho de Andrea. Quando eles voltaram para Milão definitivamente, alguns meses depois, Andrea me ligou, empolgado, voz animada. Rajesh, nasceu! Um menino lindo! Você precisa vir conhecer. E quando eu fui visitar, na casa deles, um apartamento espaçoso e claro perto do Parco Sempione, eu vi aquele bebê pequeno, de olhos escuros enormes, cabelo castanho fininho, e senti algo estranho, inesperado, uma ternura que eu não esperava sentir por um bebê que não era meu. Andrea me olhou, colocou a mão no meu ombro e disse: Rajesh, Antônia e eu conversamos. Você aceita ser padrinho dele? Eu fiquei completamente surpreso, boca aberta. Mas Andrea, eu sou hindu. Como eu posso ser padrinho de batismo católico? Isso não faz sentido. Andrea sorriu, aquele sorriso largo dele. Você pode se converter se quiser, ou se não. Quiser, pode ser só um padrinho simbólico, não oficial. Mas para nós, para a família, alguém que vai estar presente na vida dele, que vai ajudar a guiar ele, ser exemplo. Eu aceitei. Não por fé, porque eu não tinha fé católica nenhuma. Eu mal sabia o que era catolicismo, mas por amizade, por gratidão, porque Andrea e Antonia tinham me acolhido quando eu estava sozinho, perdido, longe de casa. E no batismo, em maio de 1991, na igreja histórica de Santa Maria Segreta, no centro de Milão, uma igrejinha antiga de pedra clara, eu segurei Carlo nos braços, pesado e quentinho, usei um terno cinza emprestado do Andrea e repeti as palavras que o padre, um homem velho de batina branca, me pediu para repetir, sem entender direito o peso daquilo, o significado profundo. Eu era hindu fazendo promessas católicas por educação, não por convicção, por forma, não por conteúdo. Nos primeiros anos, de 1991 até 1998, eu visitava Carlo de vez em quando, uma vez por mês talvez. Via ele crescer rapidinho, engatinhar pelo tapete da sala, falar as primeiras palavras, mama, papá, Rajesh, mas eu viajava muito a trabalho. Mumbai, Dubai, Hong Kong, Londres, então eu não era tão presente quanto gostaria. Até que em 1998, 7 anos depois de chegar em Milão, eu fui promovido a gerente sênior e transferido permanentemente, definitivamente, para a sede italiana. E a partir daí eu comecei a ver Carlo com muito mais frequência. Toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Jantares na casa dos Acutis, com comida italiana deliciosa, risoto, ossobuco, tiramisu, passeios no parque aos domingos, conversas longas sobre trabalho, vida, diferenças culturais. E foi aí, nesse período de convivência mais próxima, que eu comecei a notar. Aquele menino era estranho. Estranho no melhor sentido possível. Ele tinha 7, 8 anos e já demonstrava uma seriedade, uma profundidade, uma maturidade espiritual que não combinava com a idade. Enquanto outras crianças da mesma idade corriam sem parar, gritavam, faziam birra por brinquedos, choravam por bobagem, Carlo era diferente. Ele era calmo, observador, quieto, mas não era timidez. Era algo diferente, mais profundo. Como se ele estivesse sempre pensando, sempre atento a algo invisível, algo que só ele via. Eu lembro perfeitamente de uma vez, ele devia ter uns 8 anos, 1999. A gente estava no Parco Sempione, um parque lindo com árvores antigas e lagos, num domingo de sol, e ele viu um mendigo sentado num banco de madeira, homem velho, sujo, barba comprida e embaraçada, roupas rasgadas, maltrapilho. Carlo parou de andar, ficou olhando para ele por um tempo longo, estudando, pensando, e então, sem avisar, se aproximou devagar. Tirou o casaco de lã que estava vestindo, um casaco bom, caro, azul marinho, e ofereceu para o homem com as 2 mãos, respeitoso. O mendigo ficou confuso, olhou para o casaco, para o menino, para mim, não sabia o que fazer, e então pegou, agradeceu em italiano quebrado.
Antonia veio correndo, preocupada. Carlo, o que você está fazendo? Esse casaco é novo. Ele olhou para ela com aqueles olhos escuros, sérios, e disse com simplicidade: Ele está com frio, mãe. Eu tenho outro casaco em casa. Ele não tem nenhum. Simples assim. Sem drama, sem querer reconhecimento, sem esperar. Palmas. Era natural para ele, óbvio. Outro dia, ele tinha uns 9 anos, 2000, a gente estava na casa dele, sala cheia de luz da tarde, e ele me perguntou, do nada, enquanto eu tomava chá: Tio Rajesh, você acredita em Deus? Eu fiquei surpreso com a pergunta, com a seriedade dela. Respondi devagar: sim, Carlo, eu acredito em vários deuses, muitos deuses. Eu sou hindu. A gente tem Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, Lakshmi, muitos. Ele ficou pensativo, franzindo a testa, balançou a cabeça devagar e disse: eu acredito que só tem uns. Deus, um só. Mas que ele ama todo mundo do mesmo jeito, até quem ainda não conhece ele, até você, tio. E me olhou de um jeito que eu nunca esqueci. Sem julgamento, sem superioridade religiosa, sem arrogância, só uma afirmação tranquila, segura, como quem diz uma verdade óbvia, simples. Conforme Carlo crescia, entrando na pré-adolescência, 10, 11, 12 anos, eu via coisas que me intrigavam cada vez mais, que me faziam perguntas que eu não sabia responder. Ele acordava cedo, todo santo dia, 6 da manhã, para ir à missa diária antes da escola. Todo dia, brother, sister, sem exceção. Com chuva, com frio intenso, com neve caindo, com sono. Eu perguntei para Antônia uma vez, curioso: ele vai porque você obriga? Porque você manda? Ela riu, balançando a cabeça. Não, Rajesh, pelo contrário. Eu que vou porque ele insiste, porque ele me chama. Se fosse por mim, eu dormiria mais meia hora. Acredite. Carlo tinha uma devoção profunda, intensa, quase mística pela Eucaristia. Ele chamava a comunhão, a hóstia consagrada, de minha autoestrada para o céu. Expressão estranha, poética, forte. Ele ficava depois da missa, quando todo mundo já tinha ido embora, sozinho, ajoelhado no banco da frente, mãos juntas, cabeça baixa, rezando em silêncio, às vezes por 1 hora inteira, enquanto outros meninos da idade dele passavam horas jogando videogame, PlayStation, Game Boy. Ele estava na igreja, em adoração. Mas ele não era fanático, não era esquisito, não era antissocial. Ele jogava videogame também, tinha amigos da escola, ria alto, brincava de futebol. Era normal, mas tinha prioridades claras, firmes, inquebráveis. Ele aprendeu sozinho a programar computadores. Aos 11, 12 anos, ele já criava sites completos, blogs, editava vídeos no Windows Movie Maker, mexia com Photoshop, HTML, CSS. Autodidata completo. E o que ele fazia com essa habilidade técnica, com esse talento digital? Criava exposições digitais catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo inteiro. Ele pesquisava casos históricos, compilava fotos, documentos, relatos de testemunhas, organizava tudo em sites interativos, lindos. Profissionais. Queria que as pessoas soubessem, que vissem as provas, que acreditassem que Jesus estava realmente presente na Eucaristia. Ele usava a internet, essa ferramenta que hoje a gente sabe que tanta gente usa para se perder, para se destruir, para espalhar ódio, para evangelizar, para espalhar fé, amor, verdade. E o mais impressionante, ele nunca pregava, nunca era chato, insistente, fanático, invasivo, desses que fica forçando religião goela abaixo. Ele simplesmente vivia. Vivia de um jeito tão diferente, tão autêntico, tão coerente, tão cheio de amor prático, concreto, que você era obrigado a prestar atenção. Era impossível ignorar aquele menino. Eu comecei a me perguntar, em silêncio, sozinho à noite, por que ele é assim? O que faz esse menino ser tão radicalmente diferente de todos os outros que eu conheço? E a resposta óbvia, gritante, era: a fé dele, a fé cristã,
A fé católica, algo que eu não tinha, não entendia direito, não valorizava, mas que claramente, visivelmente, transformava completamente quem tinha de verdade. Tem coisas que os olhos negam, mas a alma reconhece na mesma hora. E então veio aquele dia, o dia que mudou tudo. 18 de setembro de 2005, domingo ensolarado. Carlo tinha acabado de fazer 14 anos, aniversário recente. Eu tinha sido convidado para almoçar na casa dos Acutis, como era costume. Cheguei meio-dia em ponto, como combinado. Antônia abriu a porta. Me abraçou calorosamente, cheiro de perfume francês. Disse que o almoço estava quase pronto, massa ao molho bolonhesa. Andréa estava na sala assistindo futebol na TV, Internazionale jogando, e Carlo estava no quarto dele, no segundo andar. Eu subi a escada de madeira devagar para cumprimentar ele antes do almoço. Bati na porta branca do quarto. Ele disse com voz tranquila: "Entra, tio." Eu abri a porta, entrei. E a cena que eu vi me pegou completamente de surpresa. Me congelou. Carlo estava ajoelhado no chão frio de cerâmica, de frente para uma pequena imagem de Jesus crucificado que ele tinha pregada na parede. Crucifixo de madeira escura, mãos juntas na altura do peito, olhos fechados com força, rezando em voz baixa, mas audível, movendo os lábios. Eu fiquei parado na porta, sem saber se entrava completamente ou saía, se interrompia ou esperava. Ele abriu os olhos devagar, me viu parado ali, sorriu aquele sorriso suave dele e disse: "Oi, tio. Tudo bem? Só um minutinho. Eu tô terminando minha oração." Eu esperei em silêncio, respeitoso. Ele fez o sinal da cruz com cuidado, tocou a testa, o peito, os ombros, beijou o crucifixo pequeno que usava no pescoço. Sempre usava, nunca tirava. Levantou devagar e me abraçou forte. "Tudo bem com você, tio? Como tá o trabalho?" Eu acenei, ainda meio atordoado. "Tudo sim, Carlo. Desculpa interromper sua oração." Ele balançou a cabeça sorrindo. "Você não interrompeu nada. Eu estava só agradecendo." "Agradecendo o quê?" Eu perguntei, curioso. Ele abriu os braços e disse: "O dia lindo, a vida, a saúde, você aqui com a gente, tudo é presente." A gente desceu, almoçou todos juntos, conversou sobre política, sobre o trabalho do Andréa, sobre a Índia, sobre futebol. E depois do almoço, café e bolo de chocolate, Carlo me perguntou se eu queria ir caminhar com ele pela cidade. Ele costumava ir todo domingo à tarde, visitar alguns moradores de rua que ele conhecia pelo nome, levava comida que a mãe preparava, cobertores velhos, mas limpos, às vezes remédios de farmácia. Eu aceitei imediatamente. Peguei meu casaco marrom e a gente saiu usar. Dois caminhando lado a lado. A gente caminhou devagar por uns 25 minutos até chegar numa praça movimentada perto da Stazione Centrale. Tinha uns 5, 6 moradores de rua ali, pessoas invisíveis para a maioria, sentados em bancos quebrados, em papelões no chão sujo, perto das lixeiras. Carlo conhecia todos pelo nome, um por um. "Oi, Giuseppe, como você tá? Oi, Maria, conseguiu aquele remédio? Oi, Franco, sua perna melhorou?" Ele tinha trazido uma mochila velha cheia de sanduíches enormes que Antônia tinha preparado com carinho, garrafas de água mineral, algumas frutas, maçãs e bananas. Ele distribuiu tudo com calma, um por um, conversando com cada pessoa, olhando nos olhos, perguntando como estavam, se precisavam de algo mais, se estavam com frio. Teve um homem específico, devia ter uns 60 anos, rosto queimado de sol, pele rachada, sujo de terra e fuligem, cheirando forte, dentes podres ou faltando, que pegou o sanduíche com as mãos trêmulas e começou a chorar, lágrimas descendo pela sujeira do rosto. Carlo imediatamente se ajoelhou na frente dele, ali no chão imundo da praça. Pegou a mão dele, suja, cheia de feridas abertas, calos, e disse olhando fundo nos olhos: "Tá tudo bem, Franco. Você não tá sozinho. Deus te ama muito. Ele nunca esquece de você."
nunca abandona você. Lembra disso sempre. O homem chorou mais ainda, soluçando, abraçou Carlo forte, apertado, e disse com voz rouca, quebrada: Você é um anjo, menino. Você é um anjo de verdade mandado por Deus. Eu fiquei ali, de pé a uns metros de distância, assistindo aquela cena inteira, e algo dentro de mim começou a rachar profundamente, uma fenda grande abrindo, porque eu nunca na minha vida inteira, tinha visto ninguém tratar os pobres, os miseráveis, os rejeitados, daquele jeito, com tanta dignidade, tanto respeito, tanto amor verdadeiro, como se fossem reis, como se fossem iguais, importantes, valiosos, amados. No hinduísmo, a gente acredita forte em karma, em reencarnação, em ciclos de vidas. Se você é pobre nessa vida, é porque fez algo errado, algo ruim, em vidas passadas. Então, a pobreza é merecida, é justa, é consequência, é o karma cobrando. Mas ali, naquela praça suja de Milão, Carlo estava me mostrando algo completamente diferente, revolucionário. Que ninguém, absolutamente ninguém, merece sofrer. Que todos, sem exceção, são filhos amados de Deus. Que o amor verdadeiro não tem hierarquia, não tem casta, não tem divisão. Quando a gente terminou de distribuir tudo e começou a voltar devagar para casa, céu ficando laranja com o pôr do sol, eu perguntei, voz baixa: Carlo, por que você faz isso? Toda semana, todo domingo, no seu tempo livre, você podia estar jogando, saindo com amigos da escola, se divertindo. Ele parou de andar, virou para mim, olhou nos meus olhos, sério mas doce, e disse: Porque eles são Jesus, tio Rajesh. Jesus disse claramente no Evangelho que o que a gente faz para os pequeninos, para os mais pobres, a gente faz diretamente para ele. Então, quando eu dou comida para o Franco, eu estou dando comida para o próprio Jesus. Quando eu abraço a Maria, eu estou abraçando Jesus. É simples assim. É literal. Simples assim. Literal. Mas para mim, hindu de nascimento, formação, cultura, não era simples. Era revolucionário. Era algo que desmontava, tijolo por tijolo, tudo o que eu acreditava sobre religião, sobre justiça cósmica, sobre o mundo, sobre Deus. A gente continuou caminhando em silêncio por alguns minutos, e então Carlo parou de novo. Virou para mim completamente, respirou fundo, e disse algo que literalmente mudou minha vida para sempre. Ele disse, voz firme mas gentil: Tio, eu queria te perguntar uma coisa pessoal, e você não precisa responder agora. Não precisa responder nunca se não quiser. Mas pensa com carinho, tá bem? Eu acenei, coração acelerando. Claro, Carlo. Pode perguntar. O que é? Ele respirou fundo de novo e disse, segurando minha mão: Você já pensou seriamente em conhecer Jesus? Não como religião distante, não como tradição italiana, não como filosofia, mas como pessoa viva? Como alguém real que te ama profundamente e quer estar perto de você todos os dias? Eu fiquei completamente sem palavras, boca aberta, congelado. Ninguém nunca tinha me perguntado isso desse jeito. Ninguém nunca tinha falado de Jesus como pessoa, como alguém vivo, presente, próximo, que podia ser conhecido, tocado, amado, como um amigo real. Sempre foi doutrina abstrata, ritual automático, história antiga de 2000 anos atrás. Mas Carlo estava falando de um Jesus vivo, atual, acessível, próximo. Ele continuou, apertando minha mão. Eu não tô te pedindo para abandonar sua cultura, sua família, suas raízes. Eu não tô te forçando a nada. Eu só tô te pedindo para abrir o coração. Só um pouquinho, uma fresta pequena, e deixar Deus entrar. Deixar Ele te mostrar quem Ele é de verdade. Porque eu rezo por você, tio. Toda noite, toda madrugada, antes de dormir. Eu peço para Jesus te tocar, te abraçar, te mostrar o amor infinito dele. E eu tenho certeza, certeza absoluta, que um dia você vai sentir. Eu sei que você vai. E ele me abraçou,
ali no meio da calçada, com pessoas passando, carros buzinando, barulho de cidade. Ele me abraçou forte, apertado, e eu senti algo completamente inexplicável, um calor que não era físico, uma paz que não vinha de fora, uma presença quase palpável. Era como se, naquele abraço simples de um menino de 14 anos, não fosse só Carlo me abraçando. Era algo infinitamente maior, mais profundo, mais poderoso, mais amoroso. Naquela noite, sozinho no meu apartamento pequeno, eu não consegui dormir absolutamente nada. Fiquei virando na cama, suando, pensando sem parar nas palavras de Carlo, na paz inexplicável que eu tinha sentido, nos moradores de rua sendo tratados como o próprio Jesus, e eu comecei a questionar pela primeira vez na vida. E se ele tiver razão? E se Jesus for real mesmo? E se tudo o que eu acreditei até agora, todas as reencarnações, todos os deuses, tiver sido verdadeiro mas incompleto? E se houver algo maior ainda? Nos dias seguintes, semanas, meses, eu comecei a pesquisar obsessivamente. Comprei minha primeira Bíblia, capa de couro marrom, na livraria católica perto do Duomo. Comecei a ler os evangelhos com atenção, sublinhando, anotando. Mateus, Marcos, Lucas, João. E quanto mais eu lia aquelas palavras antigas, mais eu via Carlo vivo naquelas páginas. Carlo alimentando os pobres na praça, exatamente como Jesus multiplicou os pães e os peixes para a multidão faminta. Carlo tratando todos com amor radical. Como Jesus tocava os leprosos intocáveis. Carlo rezando sozinho de madrugada, como Jesus passava noites inteiras no Monte Tabor orando. Eu comecei a ir à missa católica, escondido, meio envergonhado, sem contar para ninguém, nem para os acutes. Chegava atrasado de propósito, saía antes do final para ninguém me ver. Ficava sempre no fundo da igreja, observando tudo, tentando entender os rituais, os gestos, os símbolos. E toda vez que eu via a Eucaristia sendo elevada pelo padre, aquela hóstia branca pequena, eu lembrava de Carlo dizendo com convicção: é Jesus de verdade, tio. Não é só símbolo vazio. Não é só pão. É Ele mesmo. Presente real, corpo e sangue. E algo dentro de mim gritava cada vez mais alto: isso é verdade. Eu sei profundamente que é verdade. Levou meses de luta interna, dúvidas, medos, noites sem dormir. Mas em março de 2006, 5 meses depois daquela conversa na rua, eu finalmente procurei um padre. Padre Giovanni, velho, sábio, paciente, da igreja de Santa Maria Segreta, a mesma onde Carlo tinha sido batizado 15 anos antes. Contei minha história completa sem esconder nada. Ele me ouviu com paciência de santo, me deu aulas longas de catecismo, respondeu minhas 1000 perguntas difíceis com calma. E em abril de 2006, sábado, santo, véspera da Páscoa, eu fui batizado. Aos 38 anos, indiano, ex-hindu, me tornei católico oficialmente. E adivinhe quem estava lá na igreja, na primeira fila, chorando de alegria com as mãos no rosto? Carlo, meu afilhado de batismo, que tinha se tornado espiritualmente meu padrinho, meu guia. Depois da cerimônia linda, molhado ainda da água batismal, ele correu, me abraçou forte e disse chorando: eu sabia, tio. Eu sempre soube que Deus ia te tocar. Obrigado por ter deixado. Obrigado por ter aberto o coração. E eu chorei também. Chorei muito, porque eu finalmente entendia o que ele tinha pacientemente me mostrado. Que Deus é real, vivo, atuante. Que Jesus não é mito, não é lenda, não é personagem de livro antigo. Que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer tradição, qualquer cultura, qualquer barreira humana. Mas a história não termina aí, porque apenas 6 meses depois do meu batismo, em outubro de 2006, tudo mudou brutalmente. Carlo adoeceu de repente. Começou com febre persistente, cansaço anormal, hematomas roxos estranhos pelo corpo. Levaram ele correndo no médico, fizeram exames de sangue urgentes, e o diagnóstico veio como uma bomba. Leucemia mieloide aguda, subtipo M3,
fulminante, agressiva, prognóstico grave, sombrio. Eu lembro perfeitamente do dia que Andréa me ligou no trabalho, voz completamente quebrada, irreconhecível. Rajesh, é câncer, é muito grave. Os médicos disseram que é grave. Eu senti o chão literalmente sumir debaixo dos meus pés. Não pode ser. Não ele. Não Carlo. Por quê? Larguei tudo. Corri para o hospital San Raffaele. Ele estava na cama, pálido como papel, mais magro, olheiras fundas, mas sorrindo quando me viu entrar. Oi, tio. Tá tudo bem. Não fica triste. Como você pode dizer que tá tudo bem? Carlo. Ele segurou minha mão firme e disse olhando fundo. Porque eu vou oferecer todo esse sofrimento. Vou oferecer por causa do Santo Padre, pela Santa Igreja, pelos pecadores do mundo inteiro. Assim meu sofrimento não é desperdiçado. Vira sacrifício de amor. Ele tinha apenas 15 anos. 15 anos, irmão, irmã, e falava de sofrimento oferecido, de sacrifício redentor como São Paulo, como os mártires antigos, como um místico medieval. Eu simplesmente não conseguia compreender aquele nível absurdo de maturidade espiritual, de aceitação serena, de fé inabalável. Os dias passaram pesados. Ele piorou rapidamente. Os tratamentos agressivos de quimioterapia não funcionaram como esperado. E em 12 de outubro de 2006, às 7 da manhã, ele morreu em paz, cercado pela família inteira, Andréa, Antonia, avós, tios, segurando o terço de Maria entre os dedos finos, sorrindo levemente. Suas últimas palavras, testemunhadas por todos, foram: "Eu tô feliz, muito feliz de morrer assim, porque eu vivi toda a minha vida sem desperdiçar nenhum único minuto em coisas que não agradam a Deus." Eu fiquei completamente destruído emocionalmente. Chorei por semanas seguidas. Não conseguia trabalhar direito, comer, dormir. Não conseguia aceitar que ele tinha partido tão cedo. Era jovem demais, bom demais, santo demais, necessário demais para o mundo. Mas ao mesmo tempo, no fundo da minha alma, eu sabia com certeza. Ele não tinha morrido de verdade. Ele tinha só mudado de endereço, de dimensão, e que de onde ele estava agora, no céu, ele continuava ativo, rezando, intercedendo, agindo, ajudando. Os anos passaram devagar, doloridos. Eu me casei em 2008 com uma italiana maravilhosa, Lucia, que eu conheci na missa dominical. Tivemos 2 filhas lindas, Sofia e Beatrice. Eu mudei de emprego, virei consultor financeiro independente, home office. A vida seguiu seu curso natural, mas Carlo nunca saiu do meu coração. Todo dia, sem exceção, eu rezava para ele com fervor. Contava as histórias dele em detalhes para as minhas filhas pequenas. Mantinha a foto emoldurada dele na minha mesa de trabalho. Olhava sempre. E em 2020, quando ele foi oficialmente beatificado pela igreja numa cerimônia linda em Assis, transmitida ao vivo para o mundo inteiro, eu estava lá presente, chorando feito criança, porque o mundo inteiro agora finalmente reconhecia oficialmente o que eu já sabia desde aquele setembro de 2005, que aquele garoto era santo de verdade. Mas teve algo específico que aconteceu recentemente, em 2022, que fechou esse círculo místico de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Minha filha mais velha, Sofia, tinha apenas 12 anos e foi diagnosticada subitamente com um tumor cerebral. Benigno tecnicamente, mas grande, perigoso, precisando de cirurgia neurológica urgente, delicada, arriscada. Eu entrei em pânico total. Não de novo, Deus. Não, minha filha, por favor. Rezei desesperado, de joelhos, chorando. Pedi com tudo para... Carlo, você que salvou minha alma da escuridão, agora salva minha filha, por favor. Na noite antes da cirurgia, Sofia sonhou. Sonhou vividamente que um garoto jovem de camiseta azul clara entrou no quarto dela, sentou na beirada da cama hospitalar, segurou a mão dela com carinho e disse sorrindo: "Não tenha medo de nada. Vai dar tudo certo.
Eu vou estar lá com você o tempo todo. Quando ela acordou de manhã e me descreveu o garoto em detalhes, eu soube imediatamente. Era Carlo. Mostrei a foto beatificada dele. Ela confirmou sem hesitar. Era exatamente ele, pai. Igualzinho. A cirurgia foi um sucesso absoluto e completo. Os médicos conseguiram tirar o tumor inteiro, sem sequelas neurológicas nenhumas, sem complicações. E quando Sofia finalmente acordou da anestesia geral, horas depois, a primeiríssima coisa que ela disse, ainda tonta, foi: "Ele estava lá, pai. Eu vi ele dentro da sala de cirurgia, em pé do lado dos médicos, sorrindo tranquilo para mim." E hoje, 20 anos exatos depois daquele abraço transformador na rua de Milão, ainda sentindo o calor espiritual daquele momento sagrado, Carlo mudou minha vida radicalmente, completamente. Me tirou do hinduísmo não com argumentos teológicos, mas com amor prático. Me trouxe para Cristo não com pregação insistente, mas com exemplo vivo. Me mostrou que santidade não é algo impossível, distante, inalcançável, mas algo vivo, presente, possível hoje, agora, para qualquer pessoa disposta. Se você está ouvindo essa história agora, talvez você seja de outra religião, ou de nenhuma. Talvez você ache que não precisa de Deus, que está tudo bem, controlado, sem Ele. Mas eu estou aqui para te dizer com autoridade de quem viveu dos dois lados. Está faltando algo essencial. Pode ser que você nem sinta conscientemente, mas tá. E só Cristo preenche completamente. Só Ele completa. Eu vivi as duas realidades. Eu sei a diferença. Carlo costumava dizer: todos nascem como originais únicos, mas muitos morrem como fotocópias baratas. Não seja fotocópia, irmão. Seja você mesmo autêntico, mas o melhor você possível, o você que Deus sonhou amorosamente quando te criou com propósito. Se essa história mexeu profundamente com você, compartilha. Não guarda egoisticamente só para você. Alguém na sua família, no seu trabalho, na sua rua, precisa ouvir isso urgentemente. Alguém que está na dúvida paralisante, que está buscando sentido, que está perto de desistir de tudo. E se esse testemunho chegou até você, nos ajude com um valeu demais. Você não tem ideia do quanto ajuda essa mensagem chegar a mais pessoas que realmente precisam. Beato Carlo Acutis, rogai por nós todos. Que Deus te abençoe hoje, te transforme completamente, te mostre que Ele te ama infinitamente. Sempre amou desde antes de você nascer. Sempre vai amar para sempre. Amém.